Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incita a população do Irã a protestar sem parar e avisa que a ajuda está a caminho. Governo iraniano anunciou que amanhã irá executar um manifestante que participou de um ato contra o regime dos ayatolás. Presidentes de bancos centrais de vários países apoiam o americano Jerome Powell, classificado por Trump de idiota, incompetente ou desonesto. ONU pede investigação independente sobre a morte de uma americana atingida por agentes do Serviço de Imigração. Organização Mundial da Saúde quer aumento de imposto no mundo inteiro para reduzir consumo de bebidas alcoólicas. Deputado Félix Mendonça, do PDT, foi alvo da operação que investiga a suspeita de desvios de emendas parlamentares no Brasil. A temperatura sobe mais e os moradores do Rio de Janeiro vão à praia durante a madrugada para aliviar o calor. E uma nova erupção do vulcão Kilauea transformou o céu do Havaí em um espetáculo de fogo e fumaça. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que os iranianos devem aumentar os protestos contra o governo. O número de mortos já subiu para 2.000 e amanhã o regime dos ayatolás deverá executar um manifestante. A publicação de Donald Trump eleva os receios de uma nova intervenção militar americana contra um rival de Washington, pouco mais de uma semana após os ataques dos Estados Unidos a Caracas e captura do ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro. O governo de Teherã não divulga o balanço oficial de mortos, sejam manifestantes ou membros das forças de segurança. Em outro indicador de que os protestos são reprimidos de forma brutal, entidades afirmaram que Teherã deverá executar na quarta-feira um manifestante preso. Se concretizada, essa será a primeira execução desde o início dos atos. O Catar, país que a monarquia se aproximou do governo Trump e que se firmou como mediador de conflitos recentes na região, afirmou que uma escalada militar entre os Estados Unidos e o Irã teria consequências graves para a região. O governo de Washington atacou o programa nuclear e autoridades militares do país persa em junho do ano passado, em meio aos conflitos de Teherã com Israel. De acordo com informações divulgadas pela rede de TV norte-americana CBS News, Donald Trump já foi informado por auxiliares a respeito de uma ampla gama de ações militares possíveis no Irã. De acordo com as informações, entram na avaliação desde operações cibernéticas e psicológicas até ataques com mísseis de longo alcance. Trump vem dizendo que pode voltar a fazer ataques direto ao território iraniano com represália. As repressões violentas do regime persa retomando uma escalada nas tensões entre os dois países. No último domingo, o republicano disse que os Estados Unidos poderiam se reunir com autoridades iranianas e que estava em contato com a oposição. Ao mesmo tempo, aumentou a pressão sobre os líderes da República Islâmica, inclusive ameaçando com uma possível ação militar em resposta à violência contra os manifestantes. Em outra frente, na segunda-feira, Donald Trump anunciou que países que façam negócios com o Irã estarão sujeitos a uma tarifa de 25% sobre qualquer transação realizada com os Estados Unidos. O Brasil seria uma das nações afetadas caso a medida se concretize. O governo brasileiro divulgou uma nota em que lamenta a situação no Irã, onde há o relato de várias mortes, mas fez questão de ressaltar que apoia a soberania do governo local, o que vai no sentido contrário às manifestações sobre o assunto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E, de acordo com Itamaraty, a comunidade brasileira no Irã está recebendo total apoio e atenção. Os presidentes dos bancos centrais do mundo, incluindo o brasileiro Gabriel Galípolo, fizeram um manifesto em defesa da independência do Banco dos Estados Unidos. Donald Trump está questionando Jerome Powell, que hoje foi chamado de idiota, incompetente ou desonesto. Dirigentes de alguns dos principais bancos centrais do mundo emitiram uma nota em conjunto, demonstrando apoio ao presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell.
após o governo do presidente Donald Trump fazer acusações criminais contra o banqueiro. Isso porque a investigação criminal aberta pelo governo Trump utiliza como ponto central a reforma dos prédios do FEED. Mas nesse momento, ele acabou se tornando um novo ponto de atrito entre os lados. O projeto de modernização da sede passou a ser questionado constantemente por integrantes do governo trumpista que o classificam como excessivamente caro. Para se ter noção, o custo da reforma inicialmente custaria quase 2 bilhões de dólares aos cofres norte-americanos, mas ele acabou se tornando pivô do conflito político após aumentar mais de 30%, custando 2 bilhões e meio de dólares, o equivalente a 13 bilhões e meio de reais, o que acabou atraindo críticas de Trump e aliados, tornando munição para a Casa Branca controlar a política de juros, conforme relatado pelo banqueiro central americano. Ainda assim, Powell deixava claro ao Congresso que se tratava de reformas necessárias e afirmou que o banco manteve os parlamentares informados por meio de depoimentos e comunicações oficiais. Com a escala de tensões entre Trump e Powell, os banqueiros centrais temem que a influência política sobre o FEED diminua a confiança no compromisso do banco com a sua meta de inflação. Como os Estados Unidos são a maior economia do planeta, provavelmente exportariam essa inflação mais alta por meio dos mercados financeiros, tornando mais difícil para os outros bancos centrais manterem os preços estáveis. No comunicado, os banqueiros prestaram total solidariedade com o sistema do Federal Reserve e seu presidente Jerome Powell, além de ressaltarem a necessidade da autonomia do Banco Central, afirmando que a independência dos bancos centrais é a pedra fundamental da estabilidade econômica, financeira e de interesses dos cidadãos. Entre os presidentes dos bancos que assinaram a nota conjunta estão Gabriel Galípolo, banqueiro central brasileiro, a presidente do Banco Central Europeu e seus pares como Reino Unido, Suécia, Dinamarca, Suíça, Austrália, Canadá e Coreia do Sul. O mandato de Jerome Powell termina em maio deste ano, quando deixará o comando do Federal Reserve. A briga de Donald Trump com o presidente do Banco Central está no radar dos operadores do mercado financeiro. A situação só não foi pior hoje por causa da inflação de 2,7% nos Estados Unidos, que ficou mais baixa que o previsto, abrindo caminho para a queda das taxas de juros. No Brasil, o dólar ficou estável, cotado em R$ 5,37, e a Bolsa de Valores caiu 0,72%, aos 161.973 pontos. E o governo brasileiro acompanha com cautela a publicação do decreto do presidente americano sobre o novo tarifaço. Os países que têm relações comerciais, como o Irã, passaram a pagar 25% de imposto extra nos negócios com os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que países que mantêm relações comerciais com o Irã poderão enfrentar uma tarifa adicional de 25% sobre produtos exportados para o mercado norte-americano. A medida ela foi revelada em publicação oficial, mas ainda depende de regulamentação e detalhes técnicos. Mesmo sem norma formalizada, o anúncio reacendeu o alerta entre economistas e exportadores brasileiros, já que o Brasil ele mantém um fluxo relevante de comércio com o país persa. O presidente americano afirmou que a tarifa ela vai valer para qualquer país que realize negócios com o Irã. Trump ele classificou essa ordem como final, inclusive imediata, muito embora a Casa Branca ainda não tenha detalhado se a cobrança ela vai valer sobre contratos existentes ou apenas sobre futuras exportações. O Brasil ele exportou em 2025 quase 3 bilhões de dólares ao Irã, principalmente em produtos do agro como milho, soja e açúcar. No sentido inverso, foram importados cerca de 84 milhões, com destaque para ureia e frutas secas, insumos principalmente muito importantes aí para a adubação e também o uso industrial. Apesar do Irã não figurar entre os 20 maiores parceiros comerciais do Brasil, o país ele tem relevância para o agronegócio brasileiro e ocupa posição central no comércio com o Oriente Médio. O possível acréscimo de 25% se somaria a um quadro tarifário imposto pelos Estados Unidos ao longo desse ano. Trump já aplicou tarifas gerais em 2 etapas, quando determinou um adicional de 10%, depois em julho
mais 40% elevando o total para 50%. Parte desses itens teve isenção temporária, sobretudo alimentos e commodities brasileiras, como carne, principalmente carne enlatada e suco de laranja. Entretanto, se a regra for aplicada de maneira automática ao comércio envolvendo o Irã, esses produtos passariam a pagar 25%. Então, os setores já taxados, como calçados, máquinas e equipamentos, poderiam chegar a um patamar combinado de até 65%. O anúncio ocorre em meio a um momento de tensão crescente entre a Casa Branca e o governo iraniano. O país vive uma onda de protestos desde o final de dezembro, motivada por inflação elevada, que supera 40% ao ano, desvalorização da moeda e também denúncias internas de corrupção. Segundo relatórios de organizações humanitárias, mais de 600 pessoas teriam sido mortas nas manifestações e mais de 10 mil detidas. Em resposta, Teherã cortou parcialmente a internet, ampliou a presença militar e também acusou os Estados Unidos de incentivar os protestos. Trump afirmou que os iranianos procuram liberdade e declarou que pretende ajudar o país. E na corrida presidencial, o presidente Lula continua liderando as pesquisas de intenções de voto. Uma pesquisa apontou que, neste momento, apenas o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, teria chances de derrotar o petista. O levantamento também mostrou um novo aumento na desaprovação do governo federal. A plataforma Meio Ideia divulgou um levantamento sobre a corrida presidencial que vai acontecer em outubro. Assim como em outras pesquisas, o presidente e pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva aparece à frente de todos os adversários, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. A exceção é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que mesmo sem oficializar sua pré-candidatura, é considerado um dos nomes mais fortes para derrotar o petista. De acordo com o levantamento, Lula e Tarcísio estão tecnicamente empatados em um cenário de segundo turno. O atual presidente soma pouco mais de 44%. Já o governador de São Paulo aparece com 42%. Agora, no cenário de primeiro turno, entre Lula contra Flávio Bolsonaro, além de Ratinho Júnior, o petista cai um pouco nas intenções de votos, mas mantém o primeiro lugar. O petista registra quase 40%, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro não atinge nem 30%. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, apareceu distante da corrida pelo pleito, com apenas 7%. A Meio Ideia ainda fez outro levantamento, onde avaliou a aprovação do presidente Lula e também do trabalho do atual governo. Metade dos entrevistados desaprovam a liderança do petista, enquanto 47% o aprovam. Já na medição do trabalho do governo federal, os entrevistados ficaram divididos, mas ainda assim, na soma de ótimo ou bom, representam 35%. No entanto, a maioria do eleitorado considerou como ruim ou péssimo o trabalho do governo. Já aqueles que consideram regular a atuação registraram um pouco mais de 20%. Motivos como segurança pública, gestão econômica, saúde e educação pesaram para o cenário desfavorável. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 8 e 12 de janeiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. E veja a seguir, sancionada a segunda lei de regulamentação da reforma tributária. E o deputado Félix Mendonça, do PDT, foi alvo da operação que investiga a suspeita de desvios de emendas parlamentares no Brasil. A segunda fase da Operação Overclean foi deflagrada pela Polícia Federal para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF. O objetivo é desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar dinheiro de emendas parlamentares. A Polícia Federal deflagrou a 9ª fase da Operação Overclean. O objetivo é desarticular um esquema criminoso suspeito de desviar recursos de emendas parlamentares e praticar corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. O principal alvo desta etapa é o deputado federal Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia. De acordo com a PF, 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 4 cidades. Os endereços atingidos ficam em Brasília, Salvador, Mata de São João e Veracruz. Todos os locais, segundo a investigação, estão ligados ao parlamentar
parlamentar, incluindo casas, escritórios e fazendas. Numa das diligências, o deputado foi encontrado em Entre Rios, no interior baiano, onde agentes apreenderam o telefone celular dele. Essa não é a primeira vez que Félix Mendonça Júnior é alvo da Overclean. Em junho do ano passado, na quarta fase da investigação, policiais já tinham cumprido buscas contra o deputado e prefeitos aliados no interior da Bahia. A apuração mira desvios na aplicação de emendas parlamentares com o uso de empresas de fachada e contratos superfaturados. Segundo os investigadores, a estratégia funcionaria com emendas apresentadas no Congresso que eram direcionadas para licitações em cidades específicas. Logo então, servidores públicos e intermediários facilitavam a escolha de empresas combinadas para vencer as contratações. Na execução, os serviços eram superfaturados. A diferença de valor retornaria ao grupo como propina disfarçada por contratos frios ou movimentação de dinheiro em espécie. Com a operação avançando, o Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de 24 milhões de reais de pessoas físicas e jurídicas apontadas como integrantes da organização. A Polícia Federal calcula que desde o início da investigação, o esquema pode ter movimentado mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. A operação Overclean começou em dezembro de 2024. Na primeira fase, 60 mandados foram cumpridos com prisões na Bahia, em São Paulo e em Goiás. Ao longo das etapas seguintes, a Polícia Federal atingiu prefeitos, vereadores e ex-secretários estaduais e operadores do esquema. A investigação já flagrou grandes quantias escondidas em gavetas, armários, sacolas e até em pares de botas. O caso tramita no Supremo Tribunal Federal porque envolve parlamentares com mandato. Além de Félix Mendonça Júnior, diligências anteriores atingiram aliados políticos e prefeitos beneficiados por emendas. A expectativa é de que novas fases sejam autorizadas à medida de que o rastreamento financeiro e o material apreendido sejam analisados. Em nota, o deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, afirmou que recebeu a operação desta terça-feira com surpresa e estranhamento. Disse colaborar com as autoridades desde 2025 e declarou que nunca negociou emendas, indicou empresas ou geriu recursos públicos. A defesa também afirmou que não há fatos novos que justifiquem o avanço das buscas e que o prolongamento das investigações provoca prejuízo político em ano eleitoral. O parlamentar reafirmou confiança na justiça e disse que a sua inocência será demonstrada. Os investigados poderão responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva, fraude em licitações, peculato e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal não descarta novas ações. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou hoje o advogado-geral da Petrobras, Wellington César Lima e Silva, para ser o novo ministro da Justiça. Ele já ocupou esta função em 2016, durante o governo de Dilma Rousseff. Com a escolha de Wellington para o lugar de Ricardo Lewandowski, o presidente também descartou a ideia de dividir o Ministério da Justiça em dois. Criando a pasta da Segurança Pública, vai ficar tudo como está. E foi sancionada hoje a segunda lei que regulamenta a reforma tributária. Na mesma cerimônia, foi lançado um sistema para facilitar a vida de quem terá novas regras para pagar impostos. As principais medidas anunciadas pelo presidente Lula foram apontadas como o pontapé inicial da reforma. A principal mudança vai ser a unificação de 5 tributos sobre o consumo: 3 federais, 1 estadual e 1 municipal. Todos passarão a ser o imposto sobre o valor agregado, um mecanismo utilizado em vários países do mundo, com maior eficiência para o controle das contas. Este ano não haverá recolhimento efetivo dos novos tributos. Será um período de testes para as empresas prestarem informações e emitir documentos para que o sistema passe por todos os ajustes necessários. As novas alíquotas serão cobradas a partir de 2027. Durante a cerimônia, no Palácio do Planalto, também foi lançada oficialmente a plataforma digital da reforma tributária, que vai centralizar as operações fiscais das empresas e será capaz de processar cerca de 200 milhões de movimentações por dia. Isso vai nos permitir ter uma radiografia completa da economia brasileira, total da economia brasileira. O que está acontecendo com o desenvolvimento local de cada cidade? O que está acontecendo com isso online, em tempo real? O que está acontecendo com o preço das mercadorias? O que está acontecendo com o recolhimento de tributos? Qual que seria a alteração se uma alíquota ou outra for alterada? Se o Congresso amanhã nos pedir uma simulação sobre alguma alteração na legislação, nós vamos poder entregar um relatório, Dario, de tudo o que está acontecendo.
Depois de 9 altas seguidas, o setor de serviços, que é o que mais gera renda e empregos no Brasil, fechou o mês de novembro do ano passado em baixa, de 0,1%. Mesmo assim, segundo analistas do IBGE, manteve um alto patamar de atividade. Das 5 áreas analisadas, 2 subiram, 1 ficou estável e 2 caíram. No acumulado em 12 meses, o setor de serviços cresceu 2,7%. E janeiro é conhecido como o mês mais complicado para uma família ajustar o orçamento. Para organizar as contas e evitar dívidas no começo do ano, é preciso ter paciência para conseguir a famosa sintonia fina. Janeiro chegou trazendo não só um ano novo, mas também uma série de despesas que apertam o orçamento das famílias. Impostos como IPTU e IPVA, matrículas e material escolar, além da fatura do cartão de crédito carregada pelas festas de fim de ano e pelas férias, fazem deste um dos meses mais difíceis financeiramente. O dinheiro da senhora, deu para pagar todas essas contas de início de ano? Faltou, sobrou, apertou? Como que tá? Olha, eu paguei tudinho, mas agora eu comecei a fazer dívida de novo esse ano agora. Então não deu não. Usei uma reserva que tinha e ainda vamos ter que pegar do limite do cartão para pagar o que ficou para trás. E depois ainda fica o limite todo mês mensal, né? Virou uma bola de neve, né? Você nunca escapa não, sempre tem. Mas tem que estar usando o cartão, senão não quita não. Diante desse cenário, a organização financeira deixa de ser uma opção e passa a ser necessidade. Quem sente isso na prática é a família da professora Silvia Regina, que já aprendeu que janeiro pede cuidado redobrado com o dinheiro. A gente busca se organizar já desde os meses, né, finais do ano, desde o final de novembro, início de dezembro. Então, a gente busca fazer algumas economias para que a gente pague, né, as contas que vai chegando em janeiro, IPVA, IPTU e as contas já também, né, fixas do mês, água, energias, despesas de casa e também os materiais escolares das crianças. Então, a gente já começa a se organizar nesse sentido, né, para que não entramos o ano já no vermelho. Janeiro também exige decisões difíceis dentro de casa. Priorizar contas essenciais, avaliar o que pode ser parcelado e, principalmente, evitar novas dívidas são atitudes que fazem diferença agora e refletem no orçamento dos próximos meses. O economista Henrique Duarte Romero explica que, além das despesas, janeiro ainda é marcado pelo aumento dos preços de produtos, impulsionado pelo aumento no salário mínimo. Por isso, planilhar as despesas é fundamental. Organização financeira, a planificação é fundamental. Ter uma lista de o que são prioritários, né? Como fim de ano, culturalmente, tradicionalmente, a gente gasta, primeiro que a gente recebe 13º, férias, essas coisas todas, a gente às vezes exagera um pouco. Só que a gente tem que pensar que primeiro o que acontece no início do ano, né? Que é o que acabamos de falar, a elevação dos preços. Então, planejar, ter na ponta do lápis o que são prioritários, o que eu vou gastar, quanto que eu vou gastar, isso é fundamental para o equilíbrio do resto do ano, né? Ou senão a gente vai passar negociando um monte de contas, e isso não é muito bom para qualquer família e para qualquer agente econômico. Planejamento, atenção aos gastos e decisões conscientes são os principais aliados para atravessar janeiro sem sufoco. Afinal, começar o ano com as contas em dia é o primeiro passo para um ano financeiro mais equilibrado. Ainda em novembro eu já vim me organizando, graças a Deus. Tudo para não passar aperto no início do ano? Assim, sou bem organizada. Tenho 60 anos e eu organizo tudo. As coisas é tudo na ponta da caneta, né? Agricultores franceses levaram cerca de 350 tratores às ruas de Paris em um novo protesto contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Agricultores locais dizem que a concorrência é desleal ao importar produtos mais baratos. A manifestação foi organizada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Agricultores, uma das maiores entidades rurais da França. O ato cobrou ações concretas e imediatas do governo francês. Para o setor, a assinatura do acordo aumentou o descontentamento dos agricultores, que já vinham reclamando há meses da situação.
O tratado criaria o maior espaço de livre comércio do mundo, mas o setor agropecuário teme o impacto da chegada maciça de carne, arroz, mel ou soja sul-americanos, em troca de exportação de veículos, máquinas, queijos e vinhos europeus para o Mercosul. Os produtores rejeitam os padrões de produção no Mercosul, visto como menos restritivos e mais competitivos. O governo francês anunciou um pacote de ajuda de 300 milhões de euros para o setor, incluindo medidas como a liberação de projetos de irrigação agrícola. Mesmo assim, as iniciativas não foram suficientes para conter a insatisfação dos agricultores e pecuaristas, que dizem estar sobrecarregados por dificuldades climáticas e econômicas. Na semana passada, um sindicato rural independente já havia levado tratores às proximidades da Torre Eiffel e do Arco do Triunfo, em uma manifestação surpresa que, além de protestarem contra o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, pediram também o fim da política de abate de bovinos, adotada pelo governo como resposta à dermatose nodular, que afetou gravemente o gado francês. Os produtores defenderam a vacinação do rebanho e também reclamaram dos altos custos de produção e das regras exigidas pelo governo. A assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e a Argentina, Brasil e Uruguai está prevista para o próximo sábado em Assunção, no Paraguai. E a seguir, ONU pede investigação independente sobre a morte de uma americana atingida por agentes do Serviço de Imigração. E com o aumento sem parar da temperatura, os moradores do Rio de Janeiro vão à praia durante a madrugada para aliviar o calor. Quase 900 mil aposentados e pensionistas ainda não procuraram o INSS para receber de volta o dinheiro descontado sem autorização dos seus benefícios. Ainda dá tempo. Até 14 de fevereiro, será possível aderir ao acordo em que a pessoa prejudicada concorda em não processar o INSS por danos morais. Até agora, foram devolvidos 2 bilhões e 800 milhões de reais a pouco mais de 4 milhões de pessoas. O aumento de pessoas nas praias em busca de alívio contra as altas temperaturas dos últimos dias mudou o cenário de muitos lugares. Mas não foi apenas o aumento de banhistas na areia. Os puxadinhos estão avançando com a cobrança até de entradas de quem chega. Da calçada, nem sempre se tem a exata noção do que está por trás de quiosques na orla do Rio, especialmente os da zona sudoeste. Da areia, no entanto, fica fácil observar uma tendência: os puxadinhos das estruturas. Na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes, alguns deles têm avançado sobre a areia com a construção de uma espécie de platô, cercada por pequenos troncos de árvore. O avanço das estruturas é alvo de questionamentos do Ministério Público Federal. Em maio do ano passado, o órgão ingressou com a ação pedindo a demolição de construções consideradas irregulares, algumas com até 500 metros quadrados, erguidas sobre a faixa de areia. Uma liminar suspendeu a instalação de novos empreendimentos nos mesmos moldes. A prefeitura garante que tem adotado medidas para coibir o loteamento da areia. O município afirma também que a cobrança de consumo mínimo desses quiosques é uma prática abusiva, proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, passível de multa e até perda do alvará. O responsável pela administração de 309 quiosques e 27 postos de salvamento na Orla Carioca, a concessionária Orla Rio reconhece que cobranças feitas como de R$ 800 por uma espreguiçadeira convertida em consumo mínimo é ilegal e deve ser coibida. E com termômetros passando dos 40 graus, a alternativa para muitos cariocas tem sido entrar no mar durante a madrugada. A Praia do Arpoador, uma das mais tradicionais da cidade, na zona sul do Rio, foi um dos pontos mais movimentados, com banhistas aproveitando a brisa do mar para tentar dormir ou simplesmente se refrescar. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, essa foi a segunda marca histórica consecutiva. No domingo, os termômetros no Rio de Janeiro registraram 39,7 graus. E na última segunda-feira, 40,8 graus. Enquanto uns se refrescavam na praia, moradores de 12 bairros sofriam com o calor causado pela falta de energia em bairros da zona norte da cidade.
O calor extremo fez o Rio de Janeiro atingir o nível 3 do protocolo de calor no último sábado, que vai até o nível 5. Esse estágio é identificado quando as temperaturas variam entre 36 e 40 graus, com previsão de persistência ou aumento por pelo menos 3 dias seguidos. O estado de São Paulo também está enfrentando dias muito quentes nessa semana. O calor que vem sendo registrado na região do Vale do Paraíba deve persistir nos próximos dias. A cidade de São Sebastião, no litoral paulista, registrou temperatura de 40 graus. A previsão aponta para um tempo mais instável na região, com risco de temporais que podem vir acompanhados de descargas elétricas, rajadas de ventos e eventual queda de granizo. Com o forte calor e as praias lotadas, o número de ocorrências no mar vem aumentando pelo país. Só neste ano, o litoral paulista já registrou 19 mortes por afogamento. No início dos anos 2000, o Brasil vinha registrando uma queda nos casos de afogamento. Essa tendência se manteve por mais de 2 décadas, mas foi interrompida recentemente com um aumento nos registros no ano passado. Especialistas apontam que essa mudança está relacionada ao fim do isolamento social após a pandemia, que trouxe alterações no comportamento da população. No último fim de semana, mortes por afogamento voltaram a ser registradas no litoral paulista, inclusive durante a noite. Apesar do alto número de salvamentos realizados pelos guarda-vidas, algumas ocorrências terminaram de forma trágica. Em um dos casos, um homem desapareceu após entrar no mar de madrugada e o corpo foi encontrado horas depois na faixa de areia. Situações semelhantes também foram registradas em outros estados, assim como nas praias do Rio de Janeiro. Profissionais da área de salvamento alertam que entrar no mar à noite aumenta significativamente o risco de afogamento, principalmente por causa da baixa visibilidade. Eles reforçam que o mergulho noturno é extremamente perigoso e não deve ser incentivado. Mesmo assim, o banho noturno tem se tornado cada vez mais comum no litoral brasileiro, especialmente durante períodos de calor intenso, quando as altas temperaturas persistem mesmo após o pôr do sol. A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje 3 integrantes do PCC, que são acusados de mandar matar o ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes em setembro do ano passado. Os presos faziam parte da alta cúpula da facção criminosa e possuem um longo histórico criminal, principalmente com relações a crimes patrimoniais, como assaltos a bancos e lavagem de dinheiro, além de tráfico de drogas. A ação dos agentes tinha como objetivo o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão temporária. As investigações mostraram que há fortes indícios de que o trio participou do planejamento do crime, da execução e do apoio logístico. Entre as provas recolhidas estão impressões digitais nos veículos usados no assassinato, conversas extraídas de celulares e outros aparelhos apreendidos durante a investigação. Esta foi a segunda fase da operação e contou com um contingente de 80 policiais civis. Mais de 600 pessoas continuam envolvidas na busca por 2 crianças que saíram para brincar e desapareceram há 10 dias em uma zona de mata na Serra de Bacabal, no Maranhão. O primo Anderson, de 8 anos, foi localizado 3 dias depois. Estava desorientado e foi internado em um hospital. Mas os irmãos Alan, de 4 anos, e Ágata, de 6, ainda não foram encontrados. A ONU apelou hoje para que seja feita uma investigação independente sobre a morte de uma mulher causada por agentes de imigração dos Estados Unidos. O pedido é para que tudo seja esclarecido o mais rápido possível. O incidente ocorreu na semana passada na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, e gerou uma onda de protestos em diferentes regiões dos Estados Unidos contra o Serviço de Imigração e Alfândega do país, o ICE. A reação veio após a morte de Henny Good, de 37 anos, cidadã americana e mãe de 3 filhos, baleada na cabeça durante uma operação anti-imigrantes. De acordo com os relatos, ela contestou a abordagem de um agente e foi atingida por disparos. Essa política de fiscalização mais rigorosa faz parte da agenda anti-imigração do presidente Donald Trump. As Nações Unidas pediram uma investigação independente sobre o episódio. De acordo com a legislação internacional sobre direitos humanos, o uso intencional da força letal só pode ser permitido como último recurso contra o indivíduo que represente uma ameaça iminente à vida.
tomamos nota da investigação do FBI e insistimos na necessidade de uma investigação rápida, independente e transparente sobre o assassinato da senhorita Good. Após a morte de Hanny Good, o presidente Donald Trump afirmou que o agente provavelmente agiu em legítima defesa e alega que a vítima teria tentado atropelar e matar um dos agentes do ICE durante a abordagem realizada por oficiais mascarados em uma rua de bairro da cidade. Autoridades locais e registros em vídeo, no entanto, desmentem essa versão. Tanto a cidade de Minneapolis como o estado de Minnesota anunciaram que entraram com ações judiciais contra o governo federal por causa das operações anti-imigração. Mesmo diante dos protestos, a Casa Branca anunciou o envio de centenas de agentes federais para a cidade onde Hanny Good foi morta. E a seguir, a Organização Mundial da Saúde quer aumento de imposto no mundo inteiro para reduzir o consumo de bebidas alcoólicas. E uma nova erupção do vulcão Kilauea transformou o céu do Havaí em um espetáculo de fogo e fumaça. A Organização Mundial da Saúde cobrou de todos os países o aumento na cobrança de impostos sobre as bebidas alcoólicas e açucaradas, como refrigerantes. Tudo que faz mal à saúde deveria custar mais, em benefício da saúde. Relatórios globais divulgados pela Organização Mundial da Saúde mostram que bebidas alcoólicas e açucaradas continuam ficando mais acessíveis na maior parte do mundo porque os impostos cobrados sobre esses produtos são baixos, mal desenhados e raramente corrigidos pela inflação. O resultado, segundo a agência, é o estímulo ao consumo de substâncias associadas à obesidade, diabetes, câncer, doenças cardiovasculares, violência e acidentes, ao mesmo tempo em que os sistemas de saúde enfrentam custos crescentes com doenças evitáveis. No Brasil, a discussão avançou com a reforma tributária, que criou um imposto seletivo voltado a produtos prejudiciais à saúde. A partir de 2026, bebidas alcoólicas e açucaradas poderão ser mais taxadas e o Congresso retirou o limite que restringia a cobrança sobre refrigerantes, o que pode tornar o tributo mais eficaz. Ainda assim, os números brasileiros seguem o padrão da região das Américas, onde a tributação está entre as mais baixas do mundo. Quando considerados todos os impostos diretos, incluindo IVA ou impostos sobre vendas, o percentual chega a 17,8%, mas ainda é considerado baixo do ponto de vista da saúde pública. Outro lado relevante apontado pelo estudo é que apenas 10 países destinam explicitamente parte da arrecadação dos impostos sobre bebidas e programas de saúde. A OMS lançou uma iniciativa que propõe elevar até 2035 os preços reais do álcool, do tabaco e das bebidas açucaradas por meio de impostos que cresçam acima da inflação e da renda. O objetivo é tornar esses produtos progressivamente menos acessíveis e evitar milhões de mortes nas próximas décadas, ao mesmo tempo em que se cria uma fonte estável de financiamento para a saúde pública. O presidente Lula determinou que o governo faça uma apuração sobre as falhas recentes da Enel no serviço de fornecimento de energia na região metropolitana de São Paulo. Em dezembro do ano passado, os governos federal, estadual e municipal anunciaram o início do processo de extinção do contrato com a concessionária. Em despacho publicado no Diário Oficial da União, Lula determina que o Ministério de Minas e Energia, a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União promova junto à Agência Nacional de Energia Elétrica as medidas cabíveis e necessárias à plena garantia da prestação adequada, contínua e eficiente do serviço público de distribuição de energia elétrica à população. O despacho também pede que a AGU elabore um relatório circunstanciado sobre as providências adotadas pela Enel São Paulo a partir da primeira interrupção relevante e que utilize todas as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias, inclusive com requisição de informações junto à ANEEL. A decisão ocorre após os governos federal, estadual e municipal anunciarem em dezembro do ano passado o início do processo de extinção do contrato com a Enel.
Nos últimos 3 anos, a concessionária tem recebido críticas de diversos agentes da sociedade após falhas recorrentes na prestação do serviço. Em dezembro passado, mais de 2.200.000 imóveis ficaram no escuro depois de uma ventania histórica na Grande São Paulo. Outro episódio foi registrado em novembro de 2023, quando mais de 2.500.000 pessoas ficaram sem luz após fortes chuvas. A empresa demorou até 6 dias em algumas regiões para restabelecer a energia. Em nota, a Enel informou que vem cumprindo suas obrigações contratuais e regulatórias, assim como o plano de recuperação apresentado em 2024 à Agência Nacional de Energia Elétrica, que registrou avanços consistentes em todos os indicadores de qualidade do serviço. Segundo a nota da empresa, esses resultados foram comprovados pelas fiscalizações recentes realizadas pela agência reguladora. Ao longo de 2025, a companhia manteve uma trajetória contínua de melhoria, demonstrando que as ações implementadas e acompanhadas mensalmente pelo regulador são estruturais e permanentes. A premiação do filme brasileiro O Agente Secreto, com 2 Globos de Ouro, está rendendo uma promoção. Até a próxima sexta-feira, todos os Wagners, assim como o ator Wagner Moura, ou os Klebers, como o diretor Kleber Mendonça, poderão assistir ao filme de graça em uma rede de cinemas. Com o Globo de Ouro vencido pelo filme brasileiro O Agente Secreto, o cinema nacional avança a passos largos e se consolida cada vez mais nas telas mundo afora. E claro, o reflexo de tanto sucesso tem tocado no público, que a cada novo prêmio enche as salas de cinema para acompanhar a história sendo escrita. Em termos de público, inclusive, a gente percebe, é um termômetro para a gente. A gente teve algo parecido com Eu Ainda Estou Aqui. Quando a Fernanda foi eleita a melhor atriz, o cinema aumentou quase 30% de público. E a gente espera o mesmo agora com essa premiação do Wagner como melhor ator. E acho que sim, é o melhor momento do cinema brasileiro. A gente vem numa sequência de anos bem positivos, assim, tem uma elaboração da trajetória do cinema brasileiro hoje, atualmente, e acho que muito positiva. Para muitos, o cinema nacional vive o seu melhor momento em toda a história. E não é para menos. Um ano após o Oscar recebido pelo filme Ainda Estou Aqui, a expectativa do brasileiro é ver mais uma vez um filme nacional no topo da premiação. E para comemorar os prêmios do Globo de Ouro vencidos por Wagner Moura como melhor ator e Kleber Mendonça como diretor do melhor filme de língua não inglesa, a rede de cinema Cinesystem decidiu premiar os xarás dos vencedores. Todos que se chamam Wagner ou Kleber poderão curtir um cineminha de graça, como explica Felipe Nascimento, gerente da companhia. Então, qualquer Kleber, qualquer Wagner, independente da forma como é escrito o seu nome, você pode vir na Cinesystem, em qualquer cinema da rede Cinesystem. Começou dia 12, desculpa, e vai até sexta-feira. Então, qualquer Kleber, qualquer Wagner, independente da escrita, só apresentar o seu comprovante com foto, tem direito ao ingresso na Cinesystem. É válido apenas um por dia, então você pode vir todos os dias e apresentar o seu documento com foto. Para o público brasileiro, é sempre motivo de orgulho ver a bandeira do Brasil no mais alto lugar. Eu achei muito legal, eu sempre gostei do Wagner Moura, acho ele um ótimo ator e eu fico feliz de ver que o cinema brasileiro está sendo reconhecido assim no exterior e levar um pouco da cultura brasileira para o exterior, né? E quando o assunto é torcer para ver um brasileiro vencendo, toda ajuda é bem-vinda, até mesmo de um inglês, não é mesmo, Mike? É uma pergunta muito interessante agora. Se, por acaso, no Oscar chega um filme brasileiro e o filme inglês, para quem que você torce? O Brasil, né? Brasil. O futebol é diferente, né? Talvez o futebol é Inglaterra, né? Mas o filme é brasileiro, né? Uma nova erupção do Kilauea transformou o céu do Havaí em um espetáculo de fogo e fumaça com jatos de lava a centenas de metros de altura e alertas para riscos ambientais e à saúde. A natureza mostrou sua força mais uma vez, gerando imagens impressionantes. Um vídeo divulgado pelo Parque Nacional de Vulcões do Havaí mostra a erupção do Kilauea expelindo lava, mantendo sua reputação como um dos vulcões mais ativos do mundo. Segundo vulcanologistas do Serviço Geológico dos Estados Unidos, as colunas de rocha derretida chegavam a mais de 460 metros de altura, com fumaça e gases chegando a alcançar 6 quilômetros. Erupções como esta tendem a durar cerca de um dia, podendo liberar até 100 mil toneladas de dióxido de enxofre, gás que reage na atmosfera, criando uma névoa visível conhecida como VOG, que pode causar problemas respiratórios.
Pequenos fragmentos de vidro vulcânico, conhecidos como cabelos de pele, filamentos que podem ser muito afiados e causar irritação na pele e nos olhos, também foram lançados no ar. O Kilauea tem estado muito ativo desde 1983 e entra em erupção com relativa regularidade. É um dos 6 vulcões ativos localizados nas Ilhas Havaianas, que também incluem o Mauna Loa, o maior vulcão do mundo. Um pescador passou a noite de segunda-feira à deriva no mar, agarrado a uma porta de geladeira em São Francisco do Sul, no norte de Santa Catarina. Um pescador de 35 anos passou a noite de segunda-feira à deriva no mar, agarrado a uma porta de geladeira em São Francisco do Sul, no norte de Santa Catarina. A embarcação afundou no fim da tarde de segunda-feira e o resgate aconteceu nesta manhã de terça pelo helicóptero Águia 1, próximo às Ilhas Tamborets. O acionamento oficial das equipes aconteceu às 9h49 desta terça, depois da confirmação de que a embarcação havia virado com 2 tripulantes masculinos a bordo. As filmagens da equipe de resgate mostram o pescador em cima da porta e a embarcação virada. O homem foi retirado do mar com um equipamento chamado Puça e, depois de ser resgatado, foi levado ao hospital para receber atendimento médico. Ele estava consciente. O pai do pescador também estava no barco, mas continua desaparecido. Segundo informações, um corpo foi encontrado perto do local do naufrágio, mas não se sabe se é o pai do homem resgatado. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.